Que papelão do Botafogo. Que vexame a atuação do Botafogo no jogo de ontem contra o Racing. O Textor tem razão, sim, da chilique. O Textor tem razão de, no segundo gol, levantar puto e sair ali da arquibancada. Se ele tem ou não razão de jogar medalha, que aí muita gente fica querendo ser, o esporte, você tá dando uma lição de que não pode perder. Vai pro escambau também. O cara faz o que ele quiser com a medalha dele. Não gosto da medalha de prata. Eu sou um que não gosto também. Se eu ganho uma medalha de prata depois de um jogo fajuto como esse que foi do Botafogo, eu jogava fora também. Mas você tem que dar exemplo de que o esporte... Isso é uma palhaçada. Cada um faz o que quer com a medalha. Se o Textor acha, e ele disse que ele acha que não quer levar para casa uma medalha de derrotado, ele pode não querer levar. Eu acho que a crítica ao Textor não tem que ser essa. Tem que ser uma crítica de planejamento. 50 dias sem treinador. Começar o ano com uma vergonha atrás da outra. Só que aí vem um bando de gente. É o que eu falo, o ser humano, hoje em dia, isso me dá uma raiva. Porque é cheio de pilar da moralidade. O que mais tem é um bando de safado que não presta, mau caráter, falso, que fala nas costas dos outros, que dá rasteira em coleguinha pra subir em TV, em site, em tudo que é lugar. E aí critica que o Textor jogou a medalha. Que crime o Textor jogar medalha. Tem nada de crime. O Textor jogar medalha, ele joga fora se ele quiser, ele faz o que ele quiser. Agora, que o time do Botafogo tá ridículo em 2025, isso tá. Que o time do Botafogo tá parecendo que tá jogando de sacanagem, isso tá. Porque eu assistindo ao jogo ontem, eu fiquei revoltado com a postura do Botafogo. O Botafogo precisava ganhar e só criou uma chance clara de gol, que foi na cabeçada do Barbosa, uma defesaça do goleiro do Racing. O Botafogo não atacava, o Botafogo não criava jogada, o Botafogo errava na saída de bola, o goleiro do Botafogo nos 2 gols não estica o braço. Eu nunca vi o goleiro pular com o braço curto. No primeiro gol, então, foi descarado que ele não estica o braço. Então, pra quem tava vendo o jogo como eu, parecia um time de sacanagem. Um time sem comprometimento nenhum. E aí tem que ser criticado. E aí tem que cobrar. Um jogo ridículo, mais um jogo ridículo do Botafogo. Foi atropelado pelo Flamengo na Supercopa. Foi atropelado pelo Racing. Agora nos 2 jogos da Recopa, né, Sul-Americana, que o Racing foi o campeão da Sul-Americana e o Botafogo da Libertadores. Não pode. Foi eliminado do Carioca na primeira fase. Não pode o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, ter um começo de ano tão ridículo. Eu até entendo o Textor quando ele tenta comparar. Em 2024 foi a mesma coisa. E nós ganhamos Brasileiro e Libertadores. Ele falou isso. Mas também tem que levar em conta que em 2025, ao contrário de 2024, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. É o atual campeão brasileiro. Então ele tem uma imagem a zelar. Ele é o time a ser batido hoje no Brasil e na América para mostrar um futebol sem vergonha como esse. Ô, velho Vamp, uma atuação sem vergonha do Botafogo. Pra mim, que eu já falei isso do Flamengo e eu falo também, não é só quando é meu time, não. Pra mim, parecia sacanagem o que o Botafogo jogou ontem. O erro do Telles no segundo gol, o Barbosa errando aquele domínio ridículo e dando a entrada por cima no jogador do Racing, que eu acho que se o jogo tivesse mais pau a pau, o juiz poderia ter expulsado, mas aí até pensou, nem vamos estressar, o jogo já tá decidido, deixa rolar. Os 2 gols que o John não estica o braço, ele até fez 2 boas defesas no primeiro tempo, mas não estica o braço. Pra mim, o torcedor e o Textor, Vamp, tem todo motivo para estarem bem revoltados com essa atuação fajuta do Botafogo no jogo de ontem. E outra, Vamp, vai entrar no lado de quem criticou o Textor por jogar a medalha fora, que eu já vi Cristiano Ronaldo jogar, ninguém falou nada. Agora que é o Textor, não pode jogar a medalhinha fora. Ou ele faz o que ele quiser com a medalha, velho Vamp. Boa tarde a todos. Primeiro, né, Tico, o Botafogo é uma SAF, tem um dono. Ele é dono do Botafogo, ele investiu. Ele fez com que esse Botafogo conquistasse um único título dos grandes, que não tinha Libertadores, os famosos 12 grandes, né? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Quem não tira o Botafogo conquista a Libertadores, volta a ganhar um brasileiro depois de 95, né? Tá ali, tá administrando ao modo dele, é dono, o cara é dono. Se ele não quis trazer um treinador agora, até agora, até o momento, é um problema dele. Ele é dono, ele comprou, ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser deixar o caçapa até o final do ano, é dele. Vai vir as críticas, as vaias, ele que é dono, ele é o dono. Perdeu 3 títulos aí, não
títulos de finais. Perdeu o Flamengo e perdeu ontem pro Racing. O Campeonato Carioca nem classificou. Mas se falasse pra mim assim, Beta, ser campeão da Supercopa ou da Supercopa do Brasil, ou campeão carioca, ou ser campeão da Copa do Brasil, ou da Libertadores, ou brasileiro. Tem 3 títulos aí que é muito mais importante do que esses 3 aí. Ainda tem um Mundial de Clubes que vai lá jogar. Lógico, você não vai montar time pra tá perdendo. A fórmula que eu fiz o ano passado deu certo, eu fui treinador depois. A fórmula valeu a pena, foi campeão da América, campeão brasileiro, mas é a mesma forma. Eu sei que ali tem um dono. Em relação à medalha, aqui no Brasil tem um monte de time, viu, que vaza. Não sei se foi o Flamengo na Sul-Americana, né? Que também. Foi na Sul-Americana, não foi na final. Ô, Vamp, vamos lá. Se é pra falar de não valorizar a conquista, a competição, até o Tite deu uma medalha de ouro pro técnico do Nova Iguaçu. A única medalha que ele podia ganhar, né, Tico? Ele perdeu, né? Então, em relação a isso, não é novidade, a gente já ter visto isso em outras oportunidades de não querer pegar a medalha. Agora, a temporada do Botafogo, né? Lá tem um dono, o clube que sempre viveu primeira divisão, segunda divisão, sobe e desce com sua história, se consolidou, ganhou uma Libertadores, ganhou o Brasileiro, não é todo dia que acontece isso, né? Com a injetada de dinheiro dele, virando SAF, trouxe o Almada, jogador de 25 milhões, trouxe o Luiz Henrique, montou aquele time lá, com jogadores que eu vou te falar, viu? Você pega a história do Greg, há 3 anos atrás, jogava no Bahia, foi para os Estados Unidos. Você tem o Marlon Freitas, que eu via jogando no Atlético Goianiense. A dupla de zaga surgiu, eu não sabia de onde. O goleiro, o John. O Teles chegou a ir para a seleção, Copa do Mundo, estava lá, ele trouxe, contratou o Vitinho. O Savarino a gente conhece de outros carnavais. Nunca foi titular absoluto do Atlético Mineiro. O Igor de Jesus aparece do nada. Né? Então, eu fiquei pensando nisso tudo. Digo, já que o cara comprou é dono, o Botafogo nem sonhava com Campeonato Brasileiro, com Libertadores. Era um clube que só brigava para tentar se manter na primeira divisão. Quando se mantinha, ficava ali embaixo brigando para não cair, junto com o Vasco. Eu acho que foram os 2 times do bloco dos 2 grandes que mais caiu no Campeonato Brasileiro. Vou respeitar, vamos ver o que esse cara vai fazer, porque o dinheiro é dele e o Botafogo é dele. Isso é verdade, né? O Botafogo é dele. É isso que mudou. O Botafogo é do Textor. Ele é o dono. Ele faz o que ele quiser, né? Com o clube que é dele. Agora, eu concordo com o Fica muita gente que fala, os estaduais não valem, não sei o quê. Por que tanta preocupação em ter logo um treinador no estadual? Pra treinar o time, não sei o quê. O time é do cara e o cara faz o que ele quiser. Nisso eu vou apoiar lá o cowboy americano. Ô, Vamp, eu concordo com você, tá? Que ele realmente, ele já mudou o Botafogo. Essa é a verdade. Eu acho que o torcedor vaiar o time tem que vaiar. Agora, o torcedor atacar o Textor, eu acho que é meio fora da realidade. Ô, Tico. Oi. O Flávio, com muita sabedoria e propriedade, ele fala assim, que o Corinthians é um campeão invicto da América, que ele tira o chapéu. Aí o Internacional de Porto Alegre só tem um título de Libertadores. O Santos tem 3. 32. 32, né? 2. O Grêmio tem 3, né? O Botafogo entrou no select grupo, não vai chegar ao Boca Juniors, não vai chegar ao Independente, mas tá 2 títulos ali de Palmeiras, Flamengo, Inter, 1, né? Um do Inter. O Atlético Mineiro só tem 1. Cruzeiro tem 2 ou 3? Cruzeiro tem 1 também. 1. Olha lá, o cara botou a moeda e conseguiu. Vamp, não. O que eu falo é o seguinte, eu acho que dá pra questionar. Ao contrário de você, eu acho que tem que ser criticado o começo bizarro de temporada do Botafogo. Que é ridículo. São atuações ridículas. Como eu falei, parece que o time tá jogando de sacanagem. O jeito que o Botafogo foi atropelado pelo Flamengo, o jeito que o Botafogo foi atropelado pelo Racing nas 2 finais que ele teve, e como ele jogou o Carioca, né, sendo eliminado na primeira fase, parece até que é sacanagem. Então, eu acho que tem que ser criticado. Agora, o Textor, eu concordo com você. O torcedor tinha faixa ontem, planejamento de M, tinha lá 2 meses sem técnico. Quando ele diz planejamento de M, ele tá atacando o Textor. Cara, e aí eu digo, pra mim é meio sem noção. Pra mim, atacar o Textor, depois do que ele conseguiu no Botafogo, ataca o time. Jogadores que estão jogando sem vergonha. O Textor errou, tá aí, 2 meses sem técnico, planejamento de M. Eu acho que o time merece a vaia. Agora, criticar o Textor, o torcedor do Botafogo, do jeito que o Botafogo tava, ele não ia ser campeão da Libertadores nunca. Nunca ele ia ter um título de Libertadores. Nunca mais ele ia ter um título brasileiro. Porra, então não dá pro cara, no começo do ano, atacar sim o John Textor, entendeu? Eu acho que ele tá errando, eu acho que o planejamento tá errado, mas ele não merece crítica, me desculpa. O Botafogo é campeão da Libertadores e brasileiro, nunca tinha sido campeão da Libertadores. Nunca! Campeonato Brasileiro, o último foi em 95.
Então eu acho que o torcedor do Botafogo ele tem que ajoelhar e agradecer a Deus. Obrigado pelo John Textor agradecer. É a minha opinião. Porque aí diz, mas o que pode virar o Botafogo daqui a pouco? Gente, daqui a pouco pode dar errado o SAF? Pode. Mas se não fosse SAF, ia dar errado pior ainda, porque ia dar errado e sem título. Então, o Textor, eu acho que não merece a crítica. Agora, Flávio Prado, o Textor, ele conquistou títulos no ano passado e ele tirou onda nesse ano. Nesse ano, o Textor tirou onda, porque ele chegou lá na entrevista e falou, vem cá, no ano passado, aconteceu a mesma coisa. Fui eliminado do Carioca, fui muito criticado, trouxe o Arthur Jorge e fui campeão brasileiro e da Libertadores. Então, eu faço do jeito que eu achar certo. Ele falou isso ontem. Eu faço do jeito que eu achar certo. E sobre a medalha, que muitos tentaram dar lição de moral para ele, ele disse, eu sou assim. Eu não levo medalha de derrotado para casa. E aí, eu vou concordar totalmente com o Textor. Eu, com a medalha de prata, se é comigo, eu ia estar cagando também. Eu não ia ficar com a medalha depois de um jogo de bosta desse. Ainda mais. Só que aí é o que eu falo. Quando acontece com treinadores queridinhos da mídia, ninguém fala nada. Ninguém disse que o Tite entregou a medalha, porque ontem eu ouvi falando. Ele não valorizou uma conquista esportiva. Então o Tite não valorizou a conquista do Campeonato Carioca quando ele deu a única medalha que ele ganhou pelo Flamengo para o técnico do Nova Iguaçu. Eu acho que cada um faz o que quiser. Agora, um bando de pilar da moralidade, querer criticar, o Textor jogou a medalha. Vai pastar. Para mim ele faz o que ele quiser. Agora, Flávio, é um começo ridículo de temporada, mas o Textor não cede. O que você acha? O torcedor tem razão em criticar o Textor ou ele tem que agradecer a Deus do Textor ter comprado o Botafogo? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, mesmo. Quem que fala desse jeitinho aí que você falou, Pilhado? Não sei o quê, como é que é isso aí? O Textor jogou a medalhinha pra torcida. Essa campada aí que se faz de politicamente correto, nossa, isso me irrita como poucas coisas, Flávio Prado. Tá certo, só que eu achei bonitinho, então, gostei. Mas é o seguinte, o Textor, desde sempre, ele falou que não quer saber de campeonato regional, essas competições tipo Supercopa, Recopa, sabe como é que chamava esse troço aí? Eu concordo plenamente com ele, eu acho tudo isso uma bobagem, isso não existe, não tem nem como explicar isso, eu detesto campeonatos regionais, acho uma perda de tempo, esse tipo de competição. Ok, é um jogo de festa, você tem que encarar como um jogo de festa, não dá pra dizer que é um título. Não teve medalha de segundo lugar, né? Teve primeiro e último, como é que você vai dizer? Ganhou a medalha de último, também acho que tanto faz. Tem um presente do torcedor lá, mas assim, o torcedor ainda xingou ele. O Botafogo sempre planejou desse momento pra frente. E até agora deu certo. Achei uma porcaria o treinador que eles escolheram. O Renato Paiva, até agora os trabalhos dele foram terríveis. No Del Valle e no Bahia. No Bahia, Nossa Senhora. Eu não sei por que ele foi contratado. Mas o tempo de contratação é mais ou menos o mesmo. E das outras vezes a coisa funcionou. Então tá tudo dentro do que ele vem fazendo, do que ele vem levando. Eu também considero que campeonato regional você não pode perder tempo com isso. Aliás, outras pessoas já estão entrando nesse pote. O Felipe Luiz já falou que não vai cansar jogador com isso. O Abel Ferreira já falou também que não é que ele está usando para pré-temporada. Eu acho que esse tipo de competição é para time que precisa mostrar serviço e só tem essa oportunidade. São times que não vão brigar por títulos maiores durante o ano. Então vira a Copa do Mundo para esses caras. Para times como Palmeiras, como Flamengo e o próprio Botafogo, se mantiver o nível que vinha lá na frente, não vai mudar coisa nenhuma. Por exemplo, menos vai ficar Atlético Mineiro e América. Se o Atlético ganhar é mais um título, o América é o título. Então são pegadas diferentes, são coisas diferentes, né? Então, vamos ver. Tipo aqui em São Paulo. Se o Santos ganhar na volta do Neymar, tá maravilhoso. O Santos tá lá na segunda divisão. Vale pra caramba. Se o Palmeiras ganhar, essa cascata de tetra, gente do céu, pelo amor de Deus, pô. Tetra do quê? Não é nada, não significa coisa nenhuma. Então são pegadas diferentes. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente no ano. E concordo com essa história no caso do Botafogo, nossa senhora, o Botafogo era um time que só caía. Ia, batia e voltava. Agora ele vem com títulos, foi segundo colocado há 2 anos, campeão ano passado e ganhou uma Libertadores. Tá bom, né? Para quem estava na situação que estava, eu acho que tá bom demais. Não, e ele chamou, né? Ele chamou de marketing cups, ele chamou de copas midiáticas. Eu não ligo para essas copas midiáticas, eu não ligo para regional. Foi o que disse o Textor. Por isso que é bom, como diz o Flávio Prado, ser o dono. Não tem que ficar devendo satisfação, não tem que ficar falando o que não quer falar. Eu vou querer escutar o Raí também. A gente só vai botar aqui na tela o que disse o John Textor, tá? Sobre essa situação da medalha e sobre o planejamento dele para o Botafogo para 2025, sendo semelhante ao de 2024. Vamos botar aí na tela. O Textor diz o seguinte: em 2024, eu falei a mesma coisa para os torcedores. Nós fomos horríveis no Campeonato Carioca. Ficamos em 5º lugar.
A gente não tinha um treinador até uma semana antes do Brasileirão começar. E tivemos a melhor temporada em 120 anos. Tá aí ele tirando a onda dele. Estamos no meio de um período de preparação, ainda com a janela de transferências aberta. Eu uso esses meses para montar o time. Só volte um ano. Esse time que temos agora está melhor preparado hoje do que estávamos em fevereiro do ano passado. Peço aos torcedores que tenham paciência. Desde que cheguei nesse clube, eu acho que a pré-temporada é o caminho. E aí, sobre a medalha, né, que o John Textor jogou para um torcedor do Botafogo na arquibancada, ele disse: eu não levo para casa medalhas de derrotados. Aqui, a minha mensagem para os torcedores. Somos campeões da América do Sul. Até novembro de 2025. Somos os atuais campeões brasileiros. Até dezembro. Não podemos querer atingir o topo da montanha na pré-temporada. Estou sempre trabalhando. Estamos sempre crescendo. Não ligo para essas copas de marketing, disse o John Textor. Ou seja, é o dono do Botafogo explicando tudo e contratou o Renato Paiva, Raí, que, como disse o Flávio Prado, seu último trabalho no Brasil foi no Bahia e foi bem ruim, né? De fato não foi um bom trabalho. Boa tarde, Pilhado. Um abraço para você, Vampeta, Flávio, amigos e amigas que nos acompanham. No Bahia ele ganhou o campeonato estadual, mas no Brasileirão acabou sendo demitido ali no meio do campeonato. O Bahia estava brigando para não cair. Antes disso ele trabalhou no Del Valle. Foi o primeiro título nacional da história do Del Valle, com o Renato Paiva no comando, né? Ganhou o campeonato equatoriano. E ele passou muito tempo trabalhando na base em Portugal. Treinou por mais de 15 anos o Benfica ali, sub-17, sub-18, sub-20 e tal. Depois começou trabalhos com times profissionais. O último trabalho dele foi o Toluca do México. Eu acho que foi um bom trabalho lá no México. Ele foi vice-líder do campeonato, né? O campeonato mexicano é um pouco diferente do brasileiro, tem uma fase de qualificação, os 8 primeiros avançam para o mata-mata e ele acabou sendo eliminado para o América do Jardine, né? Que é o tricampeão mexicano. Então, por lá eu acredito que ele tenha feito um bom trabalho, mas é uma incógnita, né? É um técnico que tem uma tiragem muito pequena de trabalhos, né? Tem um período ali de um pouco mais de um ano no Del Valle, 8 meses no Bahia, mais uma temporada no Toluca, treinou também o Leão do México por um tempo pequeno, enfim, não dá pra gente, acredito que fazer uma avaliação desse pouco período e tentar traçar uma identidade que ele possa trazer a esse time do Botafogo. Sobre as outras coisas que os amigos estavam analisando aqui, eu concordo com a questão do Textor ser o dono e ele dar as cartas e fazer as escolhas, mas eu acho que é questionável sim o planejamento do Botafogo para essa temporada. O Botafogo ficou 55 dias sem treinador. E no meio desse período todo, é verdade que jogou o campeonato estadual, que é menor, que nem premiação tem no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, mas o Botafogo também disputou 2 torneios, como ele disse aí, troféus de marketing, né? Só que eu acho que o torcedor do Botafogo, que foi o Nilton Santos, não está nem um pouco feliz com o que ele viu ontem. E não ficou feliz em perder para o Flamengo também. E talvez não esteja feliz com a montagem do time, né? Então acho que não é só sobre o que o Botafogo ganhou na temporada passada, que é valioso, é importante, foi o maior ano da história do clube, mas à medida que você ganha, o sarrafo também aumenta, né? E até aqui o torcedor do Botafogo olha para o time, o elenco, as contratações, o técnico, e ele tem um imenso ponto de interrogação na frente dele. O que vai ser esse time? Vai render parecido com a temporada passada? Não vai? Vai jogar bem? Não vai? E esse treinador, o que dá para esperar dele? Então eu questiono sim, Pilhado, o planejamento feito pelo Textor até aqui, pode ser que funcione muito bem, mas 55 dias sem treinador, 2 finais perdidas, sem nem competir contra Flamengo e Racing, eu acho que é muito pouco porque o Botafogo fez na temporada passada. Como a gente falou, né? É realmente um começo de ano bizarro. Tem que ser questionado, sim. Mas agora, fazer faixa contra o Textor, para mim, é falta de vergonha na cara do torcedor que fez. Porque esse torcedor que fez uma faixa contra o Textor, ele nunca ia ver um título de Libertadores se o Textor não comprasse o Botafogo. O Botafogo estava acabando, gente. O Botafogo não disputava nada. O Botafogo estava virando chacota. Tem que ser dita a verdade. O Botafogo não disputava título nenhum, nem de Copa do Brasil. Campeonato carioca, muito de vez em quando. Era sempre lutando para não cair. O que eu digo tem que ser sim questionado. Como eu falei, tem que vaiar o time, tem que cobrar. Agora, faixa contra o Textor, para mim, é muita burrice. Porque é o que eu falo. Eu acompanhava o Botafogo também o tempo inteiro, já cobri muito o Botafogo. Ninguém tinha otimismo de nada no Botafogo. De nada, de nada. O torcedor do Botafogo, ele falava, caraca, o que eu vou falar pro meu filho? Tenho vários amigos botafoguenses que diziam isso. O que eu vou falar pro meu filho? Como é que eu vou convencer meu filho a torcer pro Botafogo? No colégio ele é zoado, o time não disputa nada, o time tá virando chacota, cai constantemente pra segunda divisão. Cara, aí chega um cara, em 2 anos no clube, ganha Brasileiro e Libertadores. E eu achei foda isso que aconteceu. Porque eu não gostava, eu sou carioca. Eu quero ver os times do Rio competitivos. O torcedor do Botafogo, ele até devia ficar bravo, gente, porque nem consideravam mais o Botafogo rival. Tinha torcedor que falava, vou torcer pro Botafogo ganhar um título. Torcedor de um time rival. Isso aí mostra que o Textor agigantou de novo o Botafogo. O Textor
devolveu para o torcedor do Botafogo o sentimento de ser campeão, de brigar por título, de ter esperança. É uma bosta esse começo de ano? É, mas eu acho que para xingar, cobrar o Textor, para mim não tem fundamento. Ele errou, planejamento tá errado. Agora, vai o Barbosa, que tá fazendo uma atuação pior que a outra. Vai o John, que não esticou o braço. Vai os jogadores de ataque, que não criaram jogada nenhuma. Vai o Telles, que tirou o pé da bola no segundo gol do Racing. Merece. Agora, para mim, não tem fundamento xingar ou protestar contra o Textor depois do que foi o ano passado. Cobrar, pode? Pode. Planejamento errado? Errado. Mas esse cara, ele ressuscitou o Botafogo, né? Essa é minha opinião. Alegria de quê, Pedro? Boa tarde, gente. Alegria de quê, pô? Foi daquela amassada de ontem, pô. Fora que eu dei meu palpite aqui ontem e me lasquei, né? Porque amassada, atropelada, humilhada. Lá na Argentina já ficou barato 2-0. Podia ter sido uns 5 fácil. Ontem, se não é o John, que pra mim hoje é o melhor goleiro do Brasil, disparado, 6-0 tava barato. Eu quero saber o que o senhor John Textor vai falar, pô. Agregar 10-0. Oh my God. Oh my God. É ele mesmo? É a voz dele, né? Bom isso. Agregar 10-0, imagina. Se o John não tá inspirado, pô. Aí o torcedor do Botafogo campeão da América. Ainda é campeão da América. O Fogão ainda é o campeão da América. Quem é o campeão brasileiro? É o Fogão. Tomando 10-0 do Racing no agregado, que não é nada demais, gente. Se o Racing fosse alguma coisa... Esse time, né? Um grande clube. Tinha ganho a Libertadores do ano passado na Sul-Americana. Aí o Botafogo tomou taca no Carioca, nem na Taça Rio, tá? Botafogo tomou uma amassada do Flamengo que não viu nem a cor da bola. Se perguntar se o Flamengo jogou de preto, vermelho, de branco, com aquele antigo lá azul, lembra que tinha um azul? Botafogo não sabe. Contra o Racing é a mesma coisa. Racing jogou de branco e de azul, ou jogou de vermelho e roxo. O Botafogo não sabe, pô. Botafogo não viu a cor da bola. Tomou 2 amassadas fora do Flamengo. Fora do Carioca, que apoiou pra todo mundo também. Que história é essa, pô? Ah, meu ano só começa em abril. E aqueles 30 mil que estavam lá ontem? Eles foram de sacanagem lá, senhor John? Com todo respeito, deferência e mérito que o senhor teve no ano passado. O que o senhor foi fazer lá se só começa em abril? Não vou nem falar do treinador, que daqui a pouco a gente vai falar disso. E eu quero a opinião do torcedor botafoguense sobre o treinador Renato Paiva, que não teve um bom trabalho no Bahia. Estava olhando ontem, dando uma estudada nos trabalhos dele lá, também não entendi, mas enfim, o Textor tem um plano. Pelo menos ele diz que tem. Aí tá o torcedor botafoguense chateado, pé da vida, acabou aquele negócio, né? Ah, só em abril, acabou, né? Tem 11 mil comentários lá. Não adianta ficar chateado, não adianta fazer birrinha, não adianta falar mal da gente por trás, não adianta. Não adianta. Vai falar à toa. Por trás, né? Porque você tá do outro lado da televisão. A gente tá trazendo a verdade aqui. Fernandão foi capitão de um monte de time, tá aqui desde finalzinho de janeiro falando. Precisa de um treinador. Precisa de um treinador. E tem uma frase que ele falou que hoje tá todo mundo usando. Parabéns, tá pautando a galera. A cada dia, sem treinador, é um dia menos de trabalho. Aí vai passar o mês de março. Ah, mas agora também vai fazer uma pré-temporada de março. Mas não vai competir. Competidor tem que competir. Chega pra um cara do judô, fala pra ele que ele vai ficar 6 meses sem lutar, o cara fica doido. Ah, vai fazer um amistoso com o Cruzeiro. Amistoso não é jogo. A torcida não vai, não vai. O jogador não encara, não adianta. Não encarou agora. O que aconteceu ontem, no Newton Santos, foi uma humilhação. Humilhação pro torcedor, humilhação pros jogadores, humilhação pros dirigentes que não tomam decisão. Eu tenho certeza que não concordam com essa bobeira do ano só começa em abril. Ô, Bigode, se o ano só começa em abril, como é que faz? Porque no final de março já tem o campeonato brasileiro, pô. E a estreia contra o Palmeiras no Allianz. E logo depois tem o Mundial, cara, em junho. O Renato Paiva agora é o Mourinho, porque em março, abril e maio ele prepara o time pra ser campeão do mundo em junho. Ah, só se for o da Shopee. Boa tarde pra quem não é botafoguense, porque o botafoguense é difícil dar boa tarde pro botafoguense. Viemos até... E assim, você tá aqui. Não é coincidência não, tá? Quer dizer, é coincidência, tá? Todo mundo de preto sem querer. Sem querer. Pela tristeza que a gente tá. Botafogo é gigante, pô. Botafogo é maior que o John Textor, que todo mundo, pô. Aí fica aí, negócio de elefante o tempo todo. Não, mas você não tem nem elefante, tu nem subiu na árvore. Aí fica negócio de bairro, Botafogo é bairro. Tu acha que o torcedor quer escutar Botafogo, como é que é? É bairro, Botafogo é bairro. God. Tu acha que o torcedor tá feliz? Negócio de elefante? Pedrinho tá lá com o dedo coçando, ó o Pedrinho lá, ó. Olha lá o dedo do Pedrinho. Aí ele fica feliz. Até mixagem. É o tubarão que tá lá em cima, o tubarão. Mas os desejos do Textor se realizaram, porque o ano vai começar quase em abril, no final de março. Porque jogou fora os 3 primeiros meses, então? Jogou fora. Por planejamento e opção do gestor do clube. Fora a medalha. A medalha, porque eu cheguei aqui defendendo. Eu não tava lá, né? Tava em casa. Falei o seguinte, pô, se o cara tivesse sido campeão e desse a medalha, era lindo. Que quando o Tite deu a medalha pro Cal, achei lindo. E foi maneiro mesmo. O Nova Iguaçu jogou muito.
Aí o Textor não pode dar pro torcedor. Aí tem uma nova versão que a gente vai trazer daqui a pouco. Ele não foi lá, o torcedor, Textor, me dá sua medalha. E deu. Não foi isso. Não foi isso. E eu tenho provas, eu tenho testemunha. Eu tenho testemunha. X9, então o X9 Não. É testemunha. Como dizia a Bolandinha. Eu queria não ir, cara. Quer falar alguma coisa na abertura? Hoje vocês têm liberdade. Quer falar alguma coisa? Quer desabafar? Eu botar pra fora? Botar pra fora ainda não é o momento ideal, porque o carnaval pra mim só começa amanhã. Quer ver? Mas a partir de amanhã, sim. Muita coisa pra falar sobre esse jogo, mas na hora que a gente for falar do jogo em si. E aquele 4-0 é emblemático, mas... Baratíssimo. Não, mas não é só não é pelo resultado. Baratíssimo. Perder uma final faz parte. Mas tudo é como se perde, a forma como que as coisas Fernandão, acontecem. se ali tivesse 8, tinha alguma loucura perto do que a gente viu nos dois jogos? Nenhum. Cara, o John ontem foi disparado o melhor jogador da partida. O time apático e o John pá. Se o seu líder fala que, não importa... Cara, ele mente, tu sabe disso. Eu leio 72 livros, você ensina o Paiva também. Tem mais. Eu livro todo dia também. Chega, Bom, é melhor livro que ficar no Zap. É verdade. No Instagram, pior ainda. Tem aquele amigo nosso que fala assim: o Facebook é o braço direito do cão. O WhatsApp é o braço esquerdo do cão. E o Instagram ele é o cão pessoal. Amigo nosso, fala aí. Faz sentido. Não, ó, Pedrinho, vamos combinar hoje então. Não tem aquele animal hoje. Não, Pedrinho. Não, mas... Vai criar uma crise aí no Switch, daqui a pouco vai dar um problema danado. É verdade. Que isso, Pedrinho? Verdade. DJ agora? Tá com o dedo acelerado pra caramba. Hoje tem cinema. Sexta-feira tem sessão. Ela tem. Bom, tu quer acrescentar alguma coisa na abertura ou vamos chamar o VT pro torcedor? Vamos chamar o VT, porque eu vou deixar o que tá engasgado aqui pra falar depois. Tem muita coisa presa aqui na garganta. Tem muita coisa. Falando de Botafogo, tem a foto do Barbosa, ele fala uma dessa? Mas também chega aqui, chega pra cá que eu vou ler aqui a cabeça. Ó, Botafogo deixou escapar mais um título. Não, vamos botar o Chaves, é o Chaves. Pode o Chaves. Todo mundo veio no meu direct falando, GV, bota o Chaves, Pedrinho. Os caras mandando pra mim no direct, é o Chaves, Botafogo, gente. Deixou escapar, pode ficar bonitinho. Nós vamos beber na sua conta hoje. Nós vamos beber na sua conta hoje. Botafogo deixou escapar mais um título em 2025. Virar pra cá assim, igual o pessoal do esporte espetacular que senta no chão, fica assim maneiro, né? Legal. Eu gosto. Desculpa, Bigode, não tô te Não, falando fica aí, eu esporte. vou ficar aqui atrás de você. Lá ele. E o nosso grande Igor Dorilov, vou ficar de lado mesmo, porque eu não sou bobo pro carnaval. Conta todos os detalhes, abraçadinho aqui. Clebão, vem aqui com a gente, Clebão. E o Dorileu vai contar pra gente. A gente tá magoado mesmo, a gente tá triste. A gente queria estar celebrando aqui. E o Dorileu vai contar pra gente. Horas antes da bola rolar, o mistério chegou ao fim. Depois de 55 dias, o Botafogo tem um treinador, o português Renato Paiva, que aqui no Brasil passou pelo Bahia. John Textor veio ao Rio de Janeiro para fechar a contratação. Os dois assistiram a final lado a lado. I needed to find somebody that was ready to coach and play our way. And ultimately I found my man, frankly, before I found him in 2024. So we're ahead of schedule. Com uma desvantagem de 2 gols, o que se esperava era um Botafogo sufocante no início do jogo. Mas quem empilhou chances foi o Racing. Salas era quem mais incomodava a defesa alvinegra. À vontade em campo, os argentinos também poderiam ter aberto o placar com Vieto de falta. O Botafogo só foi levar perigo de verdade aos 39 minutos da primeira etapa. Alex Telles cruzou e Alexander Barbosa parou no goleiro Arias e no travessão. Matheus Martins também tentou, mas mandou por cima. Logo no início do segundo tempo, Zaratio ficou com a sobra e acertou o ângulo para abrir o placar. Um balde de água fria. A situação ficou ainda mais feia quando Zuculini pisou na área para fazer o segundo. O Racing ainda poderia ter feito o terceiro, se não fosse John. Placar final, 2-0, 4-0 no agregado. E festa argentina no Rio de Janeiro. O sentimento é muito ruim, muito feio. Perder una final en casa es horrible. Esa fue la única forma de enfrentar eso trabajando. Mais uma decepção na temporada. Em 2 meses, o Bota foi vice da Supercopa e da Recopa e terminou o estadual na 9ª colocação, fora da semifinal. O Botafogo terá um mês sem partidas oficiais até a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras fora de casa. Tempo para o novo comandante Renato Paiva corrigir os erros, que não são poucos, nesse início de temporada. We're the reigning champions of South America for, well, now until the end of November. We're the reigning champions of Brazil now until the end of November. Our season in Copa Libertadores starts mid-March. We'll be ready. Oh my God. Ainda vou mais longe. Pode continuar com o Chaves aí, Pedro. Ainda vou mais longe. Vou mais longe. Hoje começa o carnaval lá na TV. Hoje começa a Band de Folia. Hoje tem a série Ouro na tela da Band. Carnaval. Hoje tem. Sabe qual é a primeira escola a desfilar? Na tela da Band? Sabe qual é? É o Botafogo. Escola de Samba do Botafogo.
O presidente vai desfilar. Texton? Não, nosso presidente. Quem é nosso presidente? Marini? Não, o Bessa. Meli? Bessa. Não vai mais também, né? Aguardou a fantasia, porque qual... Não, é sério. Qual a motivação? Carnaval, o Band comprou os direitos. Marini fez o Pix lá, gastou uma grana prata. Pá! Animação total, todo mundo feliz. E escola de samba mexe com a pessoa, pô. É tradição. O cara vai pelo amor, Botafogo. Aí tomou uma sova ontem, era pra tomar de 10 no agregado. Todo mundo sacaneando o Botafogo mesmo pra caramba. Eu queria dormir, o senhor também tava mandando. Fera mandou 50 também. Fera não mandando meme, pô. Eu tava trabalhando. Tchau, Carvalho. O senhor tava muito bom seu espanhol, hein? Parabéns. Obrigado. Aliás... Falei, tá mandando o Flamengo, deitou no cartelhão. É o bigodinho que habla. Mas, de qualquer forma, a escola de samba não tem nada a ver com isso. E eu tenho certeza que quem for representar o Fogão, hoje na tela da Band, é a primeira escola a desfilar. Confirma só pra mim o horário, ô Ferinha. Que a gente vai abrir a transmissão. JP, Bruno Setor, 9 horas. 21 horas. Torcedor do Botafogo pra lavar a alma. Bota lá, já aprende samba enredo. Tem no Google. É isso aí. Fica na sala, faz sofá. Já que o futebol não tá dando alegria como no ano passado, vamos pro samba. Toma aquele negócio. Pá, hoje pode. Aquele latão 473 ml, Fernandão. Liberado. Um freezer, congeladão. Vai começar daqui a pouco. Você que vai pagar. O aniversário é teu e o restaurante é do teu cunhado. E se teu cunhado cobrar, ele é muquirano. Pagar pra você, pro Flavinho. Opa, cuidado que você vai falar, hein? Eu só ganho, pô, não perco nada. Cuidado. A Fera não enche o saco também, não. Vamos falar do jogo, vai dormir também. O primeiro dos Fernandão vai pagar o negócio pra galera? Verdade. E é do teu cunhado. Se ele cobrar, ele é muquirano. É meu cunhado não, cara. Sei lá, da tua família também. Mas cunhado não é da família, cara. Senão não começava com... Ô, Bigode, também acha? Bigode, para de rir, por favor. Calma aí, deixa eu falar um negócio. Eu tô chateado. Tô muito chateado. Por quê, Fernando? É verdade. Acabaram com o nosso carnaval, pô. Samba aí, Pedrinho, sacanagem. Pô. Acabaram com o nosso carnaval. Sacanagem. Tudo pronto aqui pra gente fazer o carnaval. Aí Fernando tá falando muito. Eu vou repetir, mais uma. Eu jogava, a culpa era minha. Zagueirão ruim. Agora eu não jogo, a culpa é minha de novo. Você foi o único que ontem na Superbet botou que o Botafogo ia perder o jogo. E você levou. Mas pegou a Patrícia Poeta, moleque. Aqui, ó. Patrícia Poeta, ó. Somos muito. Que isso? Deixa aqui pra mostrar a minha indignação. Vamos ao que interessa. Quer botar um cordão ula-ula? Só um ula-ula. Só um azul de Racing, que o Racing ganhou, merece, né? Agora a torcida do Fogão, que já ama o Fernandão, vai amar o dobro. Isso. Mas a culpa não é nossa. Não adianta ficar de mimimi, cococó. A culpa é minha. Eu joguei. Gostei. Os burros velhos aí que ficam de kikiki, cococó. Os Kiko a gente entende. Bigode, sem sacanagem. Eu tô constrangido pelo torcedor do Botafogo. Tá difícil. Eu tô, porque o torcedor foi o Pedrinho, olha lá. Não, o Pedrinho não para. 30 mil pessoas acreditaram, irmão. Sim. E foram. Não, e boa tarde, GV. Nandão, Só se for pra você. Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Apesar de perder o título, a vida segue, galera. Carnaval tá aí. Ou você abre o Together pra ficar feliz, ou pra você esquecer dos problemas. Então, de o carnaval já pode meio-dia 15? Não, já tá meio-dia? É. Amanhã eu vou começar às 6h30 da manhã. Beleza, Bigode. Amanhã, quem quiser me encontrar pelo Rio de Janeiro, só ir pro centro da cidade, estarei lá. O cara que começa às 6h30, ele não vai começar, ele só vai continuar o que ele tava fazendo. Não, eu vou começar, Fernandão, porque hoje tem atendimento a domicílio. E aí amanhã a gente vai pro... Pô, que tristeza que dá na gente. Cheio de inveja. Pô, isso me dá um desânimo, puxa vida. Mas fiquem tranquilos, vocês estão muito bem casados também. Um dia eu chegarei nesse nível dos senhores. Niterói na volta, vamos embora. Vamos lá. Olha, Zé, o Botafogo vive um momento muito delicado, né? Eu acho que tudo está convergindo contra o Botafogo. E não pelos astros. Eu acho que pelas escolhas de quem gera o futebol do clube. O que eu vou falar aqui, o torcedor pode ficar chateado, pode magoar o torcedor, pode ficar incomodado. Mas a gente não pode olhar para trás para a gente justificar o presente. Da mesma maneira que aconteceu com o Fluminense no ano passado, da mesma maneira que aconteceu com o Flamengo em 2023, depois de ter ganhado a Copa do Brasil e Libertadores, da mesma maneira que já aconteceu com o Palmeiras, ganhar, você conquistar, não é o mais difícil. O mais difícil é você continuar conquistando. Mas brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ainda não começou nenhum desses campeonatos. Beleza. Mas se você parar para observar, e sendo sincero, honesto, deixa o coração de lado. O que é que esse time do Botafogo demonstra? E aí, os jogadores, é claro que tem a parcela de culpa, mas nesse caso específico, para mim, a menor parcela de culpa é dos jogadores. Porque eles não têm um cara para que eles possam seguir. Eles não têm orientações que eles sabem que daqui a 2 meses isso vai estar, talvez, até melhorado. Talvez isso fosse agora só o início de um belo trabalho. E aí seja o Renato Paiva, ou fosse o Renato Gaúcho, o Tite, qual treinador, qualquer um. Mas tinha que ter um treinador. Tinha que ter um treinador. E outra, o John Textor falou que o ano começa em abril, né? Por acaso vocês viram a reação dele após o segundo gol do Racing? Não, mas a gente tem aqui, quer ver?
Então vamos ver e na volta eu completo. Beleza, à vontade. Vamos ver, Ferinha. Isso foi na hora de quê? Segundo gol. Não acabou, não. Não acabou o jogo. Não acabou a reação dele. Ele vai lá pra dentro e continua. Agora, aí agora a pergunta que eu faço assim, sem maldade, sem zoeira, na bola a pergunta que eu faço. Como é que o gestor... Primeiro ponto, como é que o gestor, o dono do futebol do clube, tem essa reação durante o jogo? Ele pode... E o novo treinador atrás dele. Ele simplesmente levanta e sai. E agora, um grande questionamento. Se ele mesmo disse que não vale nada esse campeonato de marketing, por que ele teve essa reação? Se não vale nada. Para que ele veio ao Brasil, se isso não vale nada? Perfeito. Muito bom. Então, para mim, assim, eu fico confuso. Joguinho de palavras, eu fico confuso. Joguinho de narrativas. Eu fico confuso. Enfim, porque, às vezes, quem vê só essa reação, vê o jogo, o resultado, e vê essa reação, fala, pô, John Textor ficou pé da vida, deve ter cobrado todo mundo no vestiário. Mas ele mesmo falou que o ano só começa em abril, ele mesmo falou que são competições de marketing. Não, e depois do jogo ele fala o seguinte, me dói muito ver os argentinos comemorando dentro da nossa casa. Não deveria. Mas se não tá valendo nada, porreta. São só alguns dos pontos Mas que foi bom, sabe por quê, cara? Porque o torcedor botafoguense ficou anos e anos amargando, porrada, rebaixamento, zoeira. Aí ano passado os caras, foram ao estádio, quanto de gente que foi pra Argentina, os caras acordaram. E aí é natural que quem te dá a mão e te tira da lama, você bota esse cara num pedestal. Com certeza. Só que não tem santinho, não tem anjinho. Pra mim isso foi uma cortina de fumaça e assim, eu não sou dono da verdade e é a minha percepção. Porque ele tinha outros problemas pra resolver de outros clubes dele, teve que ficar muito tempo no Lyon, que realmente também o torcedor do Lyon cobra, e aí tá na vez de cobrar. Eu não vou nem falar do Molenbeek da Bélgica, que é um time... Eu joguei na Bélgica há 3 anos. Joguei não, fiquei no banco. Mas pequeno, sem representatividade, talvez não tenha a massa que o Botafogo tem e que o Lyon tem. Ele tá lá resolvendo o problema, batendo boca, se vestindo de cowboy pra bater boca com um bilionário lá do PSG, que deve ter até mais grana que ele, porque é petróleo, né? Então assim... E aí, só importa abril, porque abril talvez seja quando ele tá mais tranquilo pra voltar pra cá pra retomar. Mas o torcedor botafoguense não tem culpa disso. E o Botafogo é muito maior do que isso, cara. Meu irmão, os caras são campeão da América, campeão brasileiros, melhor futebol há anos que a gente não via. Só o Flamengo do 19 que jogou mais bola e ganhou muito mais coisa, né? Porque o Botafogo, né? Sim. Foi um ano. E agora tá aí assim, encalhado, cara. Encalhado, passando vergonha na rua. E uma coisa que eu vou voltar a dizer, vou ser repetitivo, mas vou falar mais uma vez. Nós estamos falando aqui de competições que são tiro curto. Supercopa do Brasil, 1 jogo, Recopa 2 jogos. Cara, são competições, são títulos, são troféus que o Botafogo não tem. Mas não vale tanto isso. Beleza, pode não valer. Porra, mas não é legal tu ter esse título? Daqui a 1 ano, você está relembrando que 1 ano atrás você conquistou o título naquele dia, naquele momento. Pô, ó a memória afetiva. E o Felipe Melo, hein? Deu uma catucada. Não só ele, né? Não só ele? Não só ele. Fluminense postou. Mas a galera postou. Olha aqui, Fernandão. Antes de você falar, o Santos, que acompanha sempre o nosso programa, tá aqui, GV. Hoje a minha filha Júlia tá fazendo aniversário, não foi trabalhar. Tá aqui assistindo o programa que eu falo muito bem, que é o programa de vocês. Manda um beijo pra Júlia. Parabéns, Júlia. Parabéns pela filhota, Santos. Eu vou trazer vocês. O YouTube, meu irmão. Isso aqui tá um cabaré. O YouTube tá uma discussão, daqui a pouco eu trago vocês. Fernandão, tô passando o bastão pra você. Tá bom. Mandar uma boa tarde pra galera de casa. Quer ver? A gente tem muita coisa pra falar desse jogo. Mas o mais importante é que todo mundo remete o Botafogo ao ano passado. E eu acho que tem que ser feito. Só que o Botafogo do ano passado, ele tinha uma coisa que o Botafogo desse ano não chegou nem próximo, não tem nem cheiro, que é o quê? Identidade. O Botafogo do Arthur Jorge, ele tinha identidade. E eu acho um pecado quando a gente fala que o Botafogo era o Almada e o Luiz Henrique. Porque acaba sendo uma coincidência a saída desses 2 jogadores e o Botafogo ter essa queda. Mas esses 2 jogadores faziam parte de uma movimentação, de um esquema tático totalmente ofensivo, totalmente agressivo ofensivamente, que o Botafogo não se deixava acuar por time nenhum. Era muito difícil ver o Botafogo acuado. A gente viu o Botafogo fazer 2 gols em jogos decisivos contra o Palmeiras lá. A gente viu o Botafogo meter 4 no Flamengo, no Engenhão. Só que esse Botafogo tinha uma identidade, tinha uma característica que vinha muito do seu treinador, vinha muito de uma ideia de jogo, de um líder que colocava aquilo em prática e conseguiu se fazer confiável com os seus liderados, que são os seus jogadores. E aí, quando você alinha isso a um time de muita qualidade e um desejo de vitória muito grande, e aí, cara, é difícil você segurar como foi difícil segurar o Botafogo no passado. Mas eu quero te perguntar, Nando, até desculpa te cortar, é que eu tô com isso na minha cabeça aqui. O Racing não joga no sintético. É o cilindro, é estádio raiz, aquela grama raiz. Os caras vieram aqui ontem e estavam dando passe de primeira, de um lado pro outro, 3 dedos, pá, e tum. E o Botafogo lá dentro de casa, meu irmão. Sabe por quê, GV? Atropelo, amasso. Porque o Botafogo, esse ano, nesse início, não tem identidade. Não tem identidade tática. O Botafogo, ele tem jogadores de qualidade, de muita qualidade, só que
individualmente. Falamos isso aqui ontem. Você falou que o Botafogo tinha tudo pra vencer, tinha um time muito melhor. Aí eu falei, não. Perdeu uma grana ontem, Eu filho. falei, não, o Botafogo tem jogadores de muito mais qualidade. Só que coletivamente, o Racing deu uma aula de comprometimento tático. No primeiro tempo, o Racing segurou sua linha de 5 e não conseguiu ser transposta. Por quê? Ele estava muito bem postado, com 2 homens na frente e os 3 dando muito trabalho pro Botafogo. 3 jogadores só na frente deram um trabalho absurdo para a defesa. Por quê? Porque sabiam o que fazer, bem comprometidos com a parte tática e com a ideia de jogo do seu treinador. E aí você vai jogar isso na conta do Leiria? Vai jogar na conta do Caçapa? É óbvio que não. Perfeito. Tem que ser jogado na conta de quem gere, de quem decidiu que o planejamento seria esse. E aí é o doutor John Textor. E tudo bem. Tanto que ele assuma isso. Não é pegar e chegar e fazer o que ele fez com a medalha que o nosso Flávio Amêndola vai dizer pra gente. É entender o torcedor do Botafogo que esse Botafogo desse ano, ele é um retrato do que foi preparado no seu planejamento. E aí, beleza, só que assume. Só que não joga na conta dos outros. E aí, trouxe o treinador. Eu acho também que o Renato Paiva, né? Isso, Renato Paiva. No estádio ontem, já era um alento de uma prévia de uma tragédia que podia acontecer. Pra mim era tragédia anunciada. Eu falei isso ontem aqui, falei na live lá, do Só Joga em Casa, porque é nítido, gente. A gente viu um Racing lá na Argentina, totalmente comprometido. Um time que entrou pra competir. Intenso pra caramba, organizado defensivamente, com saídas bem treinadas, com escapes bem treinados. O que o Botafogo tomou de contra-ataque nesses 2 jogos foi brincadeira. O Salah pintou e bordou. Foi brincadeira. E no segundo tempo, quando soltou o ala pela direita aqui, participou dos 2 gols, fez gol no jogo passado. Enfim, gente, agora eu acho que ficou claro pro torcedor. Se quiser me xingar lá, pode me xingar, tudo bem. Beleza, pode descontar em mim. Mas eles já pararam com isso. Você tem do texto. Eles já entenderam que a culpa não é nossa. Não, porque aqui a gente vai falar a verdade. E pra nós, a melhor coisa que existe é o Botafogo bem. Sim. Lógico. A gente quer ver os times do Rio bem. A gente quer ter esse ano mais um campeão da Libertadores do Rio de Janeiro. Pô. Só que tem que se fazer por onde que isso aconteça. Não adianta criar cortinas de fumaça, como o nosso querido John Textor faz já há muito tempo, quando ele falava muita besteira fora e criava fatos novos para poder Aliás, tudo desviar. que ele falou no ano que ele perdeu o título, ele não fala mais, né? As coisas lá de manipulação. Inclusive, ele fez um acordo com o STJD vai de pagar 1 milhão. Esse dinheiro vai para a CBF por conta dessas denúncias que ele fez, dessas acusações que ele fez sem, ele não provou. sem provar. Ah, ele foi condenado? Não, não foi condenado, né? Antes ele uma fez um milha. acordo, isso. Que é dinheiro deu, é o mortadela que a gente come aqui na esquina. Mas foi o maior acordo já feito da história do STJD. Bigode, qual é a história da medalha, Bigode? Primeira coisa, eu vou falar o que eu vi, tá? Eu vi. Eu estava lá, eu estava no estádio, estava no campo. No Muito final bom o do seu jogo. espanhol entrevistando aqui. Pensa na partida de Orlando que cabrón. Sí, nosotros hablamos. Sí. Nosotros hablamos, nuestro bigodito também. El bigodón de camichão. El bigodão de camichão. E aí, eu tava esperando o jogo, depois da premiação do jogador do Botafogo, eu tava esperando todos eles descerem o túnel para eu depois descer, para poder ficar ali na zona mista para vir embora. E quando os jogadores passaram, praticamente todos eles, o John Textor era um dos últimos. E eu vi, ninguém me contou, vou dizer de novo, eu vi. Ele tira a medalha e ele joga a medalha em direção à arquibancada. Mas não foi aquilo do tipo assim, você tá ali na beira, tirou e deu pro carro e deu um abraço. Nada a ver com isso, nada a ver com isso. Ele simplesmente tira e arremessa como quem quer se desfazer da medalha de prata. Na hora que eu olhei, eu falei, gente... E foi direto na mão do rapaz, cara, assim? Não, aí que tá o porém. Eu, quando vi, eu não vi a medalha indo na arquibancada. Na minha cabeça, eu acredito que ela tenha caído no fosso, que tem ali um fosso entre a arquibancada e aonde o John Textor estava. Só que alguém do Botafogo provavelmente viu a cena, pegou a medalha e aí deram pra ele. Aí depois a menina da ESPN faz esse vídeo aí. Mas ele não quis dar a medalha pro torcedor. Pelo menos foi a minha interpretação. E eu vou repetir. Eu vi, eu estava lá. Ninguém me contou. Ninguém me contou. E aproveitando de ver uma outra crítica aqui, ontem alguns torcedores do Botafogo levaram faixas criticando o planejamento do clube e eles foram censurados pela polícia dentro do estádio. Isso aí. Eles foram obrigados a retirarem essa faixa. Mas pode ter faixa em estádio? Claro que pode. E outra, não é porque você está criticando o planejamento do seu gestor que você não pode se E foi a polícia militar ou foi a segurança privada? Cara, não consegui ver. Que rolou uma pancadaria? Não, mas eu acho que essa pancadaria, não sei se foi relacionada a isso. Não sei. Na transmissão falaram que foi por conta das faixas. Que uns gostaram, outros não. Não sei se essas. Que tinham 30 mil pessoas. Isso. Mas torcedores foram censurados por críticas ao planejamento do Botafogo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente não está falando de qualquer coisa. Agora, só falta essa. O torcedor ir pro estádio e não poder... Daqui a pouco não vai permitir vaiar. Quem vaiar vai tomar cacetete. Não, e a faixa sempre foi um mecanismo de Pelo amor de Deus, pacificou. Né? Da mesma maneira... Grita, você só abre a faixa. Da mesma maneira que ontem tinham torcedores do Botafogo com cartazes dizendo John Textor, estamos com você. Então, assim, faz parte do jogo, gente. Não é porque tá perdendo que não pode ter crítica. Vamos lá. Vamos querer, né? Não, só não vem de mimimi, então. Tá com texto? Beleza, faz parte do processo. Só que então aguenta. Será que se o Botafogo tivesse metido 4-0 no Racing, o cara ia abrir a faixa?
Será? Bom ponto. É um bom ponto. Enfim, Esse é o vídeo, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Tá? Carnaval. Curtam, mas também, né? Tire um tempinho pra dar atenção pro fogão. É o nosso vício, né? E sempre dê essa moral. Deixa sempre o like aqui no canal, cara. Deixa o like, comenta, compartilha com amigos que não conhecem ainda o canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber os avisos quando pingar conteúdo novo, vídeo novo, live nova aqui no canal. Plano de membros, já sabe, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Ajuda muito a gente por mês aqui, esse valor que vocês fazem aí de assinatura de plano de membros, que é quase uma doação pra gente. Muito obrigado, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.